O objetivo do nosso encontro de hoje é trabalhar o conceito de risco e entender quais são os riscos que temos quando compramos ou fazemos algum tipo de aplicação financeira. O que é risco? O risco está ligado à incerteza, à possibilidade de que algo aconteça diferente daquilo que é esperado. Como assim é esperado? Quando a gente faz algum tipo de investimento, a gente está apostando em alguma coisa. A gente está acreditando que a taxa de juros vai subir ou que a taxa de juros vai cair. A gente está acreditando que aquela ação daquela empresa vai se valorizar ou que aquela empresa vai pagar mais dividendos. Então, a gente está fazendo algum tipo de aposta, né? Não é apostar no escuro, porque através de leituras, né, entendendo quais são as projeções de mercado, existem os analistas que nos dão suporte, então a gente consegue entender o que está para acontecer, ou o que está previsto acontecer, porque ninguém tem bolinha de cristal, mas são feitas projeções. Então, o risco está associado à possibilidade de que aquela minha construção, pensando no futuro, baseado nessa projeção de mercado, não ocorra, tá? Então, imagino, por exemplo, que eu compro um título atrelado à taxa Selic, por exemplo. Vou comprar um Tesouro Direto ou um CDB, cujo objetivo seja acompanhar a taxa de juros do mercado. Então, se a taxa de juros do mercado vai subir, o que eu quero fazer? Eu quero acompanhar essa elevação. Então, eu compro um título pós-fixado que vai acompanhar a taxa de juros, porque eu estou esperando que essa taxa de juros vai subir. Porém, imagine que o que eu esperava não aconteceu, então eu corri um risco, pois eu apostei na elevação da taxa de juros, mas a taxa de juros não se elevou. Então, vamos imaginar que eu esperava uma taxa Selic de 7 e essa taxa não ficou em 7, ficou em 5. Eu deixei, então, de ganhar 2%. Eu não perdi dinheiro, mas eu deixei de ganhar 2%. Por que deixei de ganhar? Porque se ao invés de ter comprado taxa Selic, eu tivesse aplicado em um título pré-fixado, eu teria obtido os mesmos 7%. Mas eu não sabia como é que ia ser e quis comprar Selic, tá? Então, isso é risco, incerteza, tá? E existem alguns tipos de risco, hoje eu vou trabalhar com vocês aqui 3 conceitos: risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. O risco de mercado é exatamente esse exemplo que eu dei, é a oscilação do valor de mercado. Então, imagina que eu comprei uma ação a 50 e quando eu fui vender, ela estava valendo 48. Então, eu tive um risco de mercado, oscilação do preço de mercado daquela ação. Acontece isso também com taxa de juros. Naquele exemplo que eu dei na aula passada, que eu trabalhei a questão do valor futuro, né? Que eu comprei um título público para vencer em 25 anos, ou daqui a 25 anos, e ao longo do tempo a taxa de juros se elevou. Então, imagina que eu comprei um título me remunerando a 5 e a taxa de juros subiu para 7. Então, eu tive um risco de mercado. O mercado foi alterado, a taxa de juros se elevou. Poderia ter caído, mas nesse exemplo ela se elevou. Isso é risco de mercado. O risco de mercado, ele pode ser sistemático ou específico. Se ele for sistemático, ele vai estar envolvendo a vários setores, vários mercados. Então, pode envolver toda a Bolsa de Valores, por exemplo, né? No caso do Brasil, a Bovespa, como ele pode estar envolvendo o mundo inteiro, como a gente está vendo agora, que é a questão do Covid-19. Então, esse vírus, ele trouxe problema econômico para o mundo inteiro, não foi só para o Brasil. Então, as bolsas do mundo inteiro, as taxas de juros dos outros países também estão sendo revistas, tá? Então, isso é o chamado risco de mercado sistemático, quando envolve a todos. Vários serão impactados, não vai ser só um setor, não vai ser só uma empresa. E existe o risco não sistemático ou específico, que é aquele que atinge apenas um setor ou uma empresa. Como, por exemplo, imaginar que uma plataforma da Petrobras venha a ter problema e não importa o problema, mas esse problema vai gerar um prejuízo financeiro para a empresa.
Então, a ação dessa empresa tende a cair por causa do prejuízo financeiro e pode atingir algumas empresas que têm algum tipo de negócio com a Petrobras, mas não vai atingir todo o mercado, vai atingir especificamente a Petrobras, tá? Por isso que é chamado risco de mercado não sistemático ou específico. Existe também o chamado risco de liquidez, mas é bom entender o que é liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade ou não que eu tenho de me desfazer de um ativo. Então, eu posso transformar um bem em dinheiro, como? Vendendo esse bem. Mas, às vezes, é difícil vender esse bem. Então, quão mais difícil for vender o bem, menos líquido ele é, tá? Quão mais fácil for vender um bem, mais líquido ele é. Então, os ativos que têm alta liquidez, também o preço deles é alto no mercado. Os ativos que têm baixa liquidez, o preço deles é baixo no mercado. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando vai comprar um ativo, porque às vezes o preço dele está muito bom, mas a liquidez dele é baixa. Então, se você precisar do dinheiro, na hora que você for vender, vai demorar a vender, pode demorar a vender, tá? Então, se você tem um recurso que você não pode esperar muito tempo, você vai ter que investir em ativos com maior liquidez, uma liquidez mais alta. Existe um outro risco, que é chamado risco de crédito, né? E crédito é algo que a gente já está acostumado, né? Geralmente as instituições financeiras nos dão crédito. Mas como que então eu vou ter risco de crédito? Se é a instituição financeira que está me dando crédito, só gente que para a instituição financeira nos dar crédito, alguém deixou o dinheiro lá no banco, seja na conta corrente, seja numa aplicação financeira, como por exemplo o CDB, tá? Então se eu aplico em CDB ou se eu deixo dinheiro parado na conta corrente, eu estou correndo risco de crédito, porque o risco de crédito está relacionado à possibilidade do devedor, que no caso seria o banco, que está me devendo, não honrar o compromisso na data do vencimento ou quando eu quiser me desfazer do título. Então, eu quero vender um CDB ou eu quero resgatar um dinheiro na conta corrente. Vamos imaginar que a instituição financeira está sem liquidez e aí ela não tem dinheiro para me repassar. Então, isso é chamado risco de crédito, tá? O risco de crédito, então, está associado à possibilidade do devedor não conseguir honrar o compromisso na data do vencimento. Então, vamos só reforçar, toda operação tem risco. Não existe nada que não tenha risco. Até atravessar a rua a gente tem risco, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de tomar as decisões, para tomar decisões acertadas. Só que, do mesmo jeito que as operações têm riscos, elas têm também garantias. E eu vou trabalhar esse conceito de garantias no nosso próximo encontro. Mas lembrando também que existem outros tipos de risco que eu não trabalhei hoje, eu trabalhei só 3 riscos, para não ficar maçante, não ficar muito longo o vídeo. Mas à medida que forem aparecendo a oportunidade de tratar o assunto, eu trabalho e trago para vocês os outros tipos de risco que existem, tá? Mas no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre garantias. Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês estiverem gostando, para dar um like, compartilhar com seus amigos, tá? Para que mais gente tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o mercado financeiro, tá bom? Um beijo, obrigada, até a próxima.